Seja bem-vindo à família MVC. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Até mais difícil apertar o casaco aqui. O casaco eu acho que diminuiu um pouco. Não fui eu que engordei, foi o casaco que diminuiu. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. É bom ouvir a palavra de Deus, porque ela nos marca, nos traz bastante edificação. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia sem demoras em Atos capítulo 2. Hoje nós não teremos o nosso projetor, porque acho que os ingleses quiseram fazer uma pegadinha com a gente. Eles não deixaram para nós o controle do projetor. Mas amém. Não é isso que vai impedir a glória de Deus, não é verdade? Primeiramente quero mandar um abraço ao pastor Gisel. Falamos com ele, ele disse que já está com saudade. Ele, só para deixar uma nota para os irmãos, o pastor Gisel foi ao Brasil, não por motivo de passeio, mas é porque um dos nossos mentores, o pastor Lauro Machado, que é o pai do pastor Gisel, está na UTI, né? E com muita tristeza a gente fala isso, que ele está numa situação bem difícil, bem delicada, e só aprove o Senhor fazer o que é da vontade dele agora. Então eu gostaria que a igreja estivesse intercedendo pela família, pela vida do pastor Gisel, né? Pela vida do pastor Lauro, nós intercedemos colocando as mãos de Deus, mas Deus sabe o que quer fazer, não é verdade? O pastor Lauro já está cansado, já seu ministério durante 60 anos de pastorado. Você já viu algum pastor que já orou por uma vaca levantar para dar leite? Você já viu isso? O avô da Carol já fez isso, né? Antigamente os ministérios, o pastor ele era assim, o pastor ele não pregava só na igreja, ele pregava em todo lugar. E uma das histórias que ele diz é que uma vez um fazendeiro chegou para ele e disse: pastor, de madrugada, ore pela minha vaquinha, porque ela é o único suprimento que Deus me deu, foi ela está adoecida. Ele levantou da cama de madrugada. Imagina quando ele voltou para a irmã Maura e falou: amor, eu vou ter que levantar porque eu vou ter que orar para a vaca do meu vizinho. Imagina a situação da mulher dele. Mas ele foi orar para a vaca e disse que no outro dia a vaca estava dando mais leite do que dava antigamente. Mas Deus faz isso, né? Então que o Senhor tenha no coração o pastor Lauro, que é uma benção, um homem que marcou demais, sem eu conhecê-lo muito, mas um homem que marcou minha história, minha vida, e que o Senhor possa tomar conta dele. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é tão bom, e a tua misericórdia sempre durará. Deus, neste momento, Senhor, eu quero colocar, Senhor, a vida de cada pessoa que se encontra aqui hoje no seu templo, que vai te buscar, vai te adorar de todo o coração, de todo entendimento. Espírito Santo, eu peço que nesta noite o Senhor, de uma forma especial, fale de maneira diferente, Senhor. O Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sonda os nossos pensamentos, e o Senhor sabe as nossas necessidades, sendo elas quais forem. Então hoje nós colocamos tudo isso no pé da cruz, ó Deus, e que através da sua palavra, Senhor, alguns questionamentos, algumas perguntas que ainda prevalecem na nossa vida possam ser solucionadas, possam ser respondidas, ó Deus. Deus, que nessa noite haja uma manifestação diferente da sua glória sobre a nossa vida, que haja revelação da tua palavra, Senhor, que haja mover do Espírito Santo, que isso venha gerar na gente uma maturidade maior, que nós não sejamos mais, Senhor, alguns crentes inconstantes, pessoas, Senhor, que se dobram e se desdobram, Senhor, em falsos questionamentos perante a Ti. Nós queremos ser maduros, ó Deus. Queremos, Deus, buscar mais da Tua presença. Queremos, Deus, ter ouvidos que ouvem o Senhor melhor. Queremos ter os olhos, Senhor, que enxergam o Senhor na Tua plenitude. Por isso, Senhor, libera a minha mente neste momento, libera o meu coração, libera o nosso coração para receber o melhor de Deus. Por isso nós colocamos a nossa mente cativa, repreendendo, Senhor, qualquer intenção do diabo contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa história. Deus, nós repreendemos agora e pedimos para o Espírito Santo, que a sua palavra diz que é Ele que traz o convencimento. Espírito Santo, convence-nos, ó Deus, que somos errados e precisamos da Tua mão, que somos, Senhor, necessitados da Tua presença. Por isso nós te pedimos,
Inunda-nos na fonte do seu Espírito. Inunda-nos, Senhor, na tua presença. Por isso nós nos colocamos diante a ti, Senhor. Que o Senhor se manifeste sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Você abriu a sua Bíblia em Atos? Abra Atos capítulo 2, de verso 42 em diante. Talvez eu vou ministrar hoje algo que você já ouviu várias vezes, né? Ser ministrado pelo pastor, por outros pastores, porque é um texto bem conhecido, mas é um texto que fala muito ao nosso coração, porque a igreja do Senhor tem muito a nos ensinar. A forma de que o Senhor vivia, a forma de que os seus discípulos viviam, a forma de que os apóstolos viviam, são meios que pelo qual o Senhor preparou para nos ensinar como viver nessa terra. E eu gostaria de falar algo hoje para vocês, baseado nesse texto de Atos capítulo 2, de versículo 42 até o versículo 47. E eu gostaria que você, se você tem papel, se você tem caneta, começasse a anotar. Nós temos um costume, não gosto de dizer esse nome, costume, mas nós temos um princípio. Vamos mudar por esse nome? Não é porque costume é algo que você muda direto, mas nós temos princípios. E um princípio é que nós devemos anotar a palavra de Deus. Você sabia que uma das coisas que mais mudaram a minha vida foi que eu anotava todas as ministrações que eu ouvia? E tinha ministrações que eu ouvia que Deus manifestava o seu poder na hora que eu estava escrevendo. Então eu gostaria de incentivar você, quando você vier à igreja, na casa de Deus, traga papel, traga caneta, né? Traga seus iPads. Agora a Aline pode trazer o seu iPad, né? O Marcos também pode trazer o seu iPad. E aqueles outros 12 apóstolos que ainda não receberam o poder, né? Nós vamos ministrar sobre isso hoje, o poder. Os outros 12 que não receberam o poder da Apple, vai receber em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler Atos capítulo 2, verso 42. Diz assim, na minha Bíblia, na NVI: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e o partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Com alegria e sinceridade de coração, louvavam a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Amém. No verso 38, do próprio capítulo 2, o nosso amigo o apóstolo Pedro, ele responde algo interessante para que isso acontecesse em Atos 2:42. Diz assim: Pedro respondeu àqueles que estavam com ele: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os filhos. A promessa é para vocês, para os filhos, e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor, o nosso Deus, os chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus. Gostaria que você ficasse bem atento e anotasse essa ministração para que você não perca, tá? Hoje nós vemos aqui que a visão de Deus para esta geração é uma visão de salvação de almas, é uma visão de buscarmos crescer no Evangelho, uma visão de buscarmos crescer em conhecimento, em graça, mas a prioridade de Deus é a salvação de vidas. E o apóstolo Pedro aqui, vamos dizer assim, no capítulo 2, verso 38, a Bíblia diz que ele fez aquilo que Jesus, ele pediu.
para os seus discípulos. Jesus, quando ele está próximo a fazer, a transfiguração, a Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos e Jesus deu uma ordenança para eles, não foi assim? Jesus disse o que para os discípulos? Ide, pregai o Evangelho a quem? A toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, esse já está condenado. Jesus estava dizendo para o apóstolo Paulo e para nós que nós temos de forma impositória de Deus, na sua ordenança, que devemos buscar as vidas que estão perdidas. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, que nós venhamos buscar a salvação da nossa vida e da vida de outras pessoas. O apóstolo Pedro, ele sai e ele vai cumprir o propósito de Deus. Ele sai agora para pregar o Evangelho, imagino de uma forma muito emotiva, de uma forma muito alegre. O apóstolo Pedro, ele sai contagiado da manifestação de Deus, porque não havia forma tão expressa da manifestação de Deus como o cumprimento da morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Você já pensou se você estivesse do lado de Jesus e todas as palavras que ele mencionou, todas as palavras que ele ministrou no coração dos discípulos se concretizasse na sua morte e na sua ressurreição? Como nós seríamos? Quão contagiados nós não estaríamos de viver do lado de uma pessoa dizendo que era Jesus e tudo que ele disse foi verdade e aconteceu? Você sairia dali transbordando da presença de Deus. Você sairia dali tão feliz porque você viveu na presença do próprio Deus. Você vivenciou, você participou das coisas que o próprio Deus disse que iria fazer. O apóstolo Pedro estava contagiado do poder de Deus. E quando nós estamos contagiados com o poder de Deus, nada nos segura para podermos falar do Evangelho. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós queremos dar aquilo que nós temos de melhor, o nosso Jesus. O apóstolo Pedro estava dessa maneira. O apóstolo Pedro, ele estava com desejo de falar para as pessoas que o Jesus que ele vivia, que o Deus que tinha estado com ele, com o Jesus que tinha liberado o perdão para a vida de Pedro quando ele negou, o Jesus que caminhou com ele gostaria de transferir isso para as pessoas. Ele estava emotivo. Quantos de nós, quando em uma linguagem convencional dizemos que quando nós estávamos no primeiro amor, nós gostaríamos de levar todas as multidões para Jesus? Não era assim? Usávamos uma linguagem convencional de que o amor de Deus como se fosse inconstante, como o nosso é. Quando eu estava no primeiro amor, eu me lembro quando eu tinha me convertido. Quando eu estava me convertendo, eu queria pregar, eu queria tirar dízimo, eu queria pular, eu queria dançar no ministério de dança, eu queria fazer tudo, porque aquela experiência que eu tinha com Deus, eu queria transferir para as pessoas. Só eu fui assim, ou você também foi? Estávamos contagiados de Deus. Eu quero dizer algo profético: Deus nunca mudou o seu amor para conosco. Não existe o primeiro amor, querido. O amor de Deus é eterno para conosco. O problema é que o nosso amor é condicionado nas nossas condições sociais de prazer. A nossa condição de amor com Deus, ela é condicionada na nossa vida. Deus, ele jamais muda. Deus é imutável quanto ao seu amor. Você pode vir quebrado diante de Deus, Deus vai estar sempre com os braços abertos para te receber. Você pode estar endinheirado, você pode estar financeiramente próspero, Deus vai te receber da mesma forma que se você estivesse totalmente quebrado, porque Deus, ele não é inconstante e nem mutável. Deus é imutável no seu amor. O apóstolo Pedro agora saiu para pregar o Evangelho e diz a palavra de Deus que apenas 3.000 pessoas. Você já imaginou se você ministrasse a palavra de Deus e 3.000 pessoas aceitassem Jesus? Nós estávamos com problemaços. Porque hoje tem quantas pessoas aqui? 50, 60? Agora você imagine, se um homem ministrando deu 3.000, imagine 60 pessoas ministrando para 3.000 pessoas e as 3.000 aceitassem Jesus. Eu adoraria ter esse problema.
adoraria ter esse problema. Mas eu digo para você, querido, fale comigo, pergunte comigo, como que pode 3.000 pessoas ouvindo um homem sequer? A palavra dele tinha que ter muita convicção, não é verdade? As palavras que ele manifestava tinham que ter muito poder de Deus. As palavras que ele falava tinham que ter muita autoridade de Deus. A palavra que ele ministrava tinha que ter muito poder do Espírito Santo. Porque 3.000 pessoas se dobraram na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o diferencial do apóstolo Pedro não é porque ele era Pedro, não é porque ele andava com Jesus somente, não, é porque ele sabia que ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele se posicionou no reino e tinha conhecimento do poder e da autoridade que Deus tinha dado. O que prova, querido, que eu e você, nós talvez não teremos o mesmo prestígio de ganhar 3.000 pessoas, mas se nós nos posicionarmos, pelo menos a nossa família nós ganharemos para Jesus. Pelo menos o nosso irmão nós ganharemos para Jesus. Pelo menos a nossa família nós ganharemos para Jesus. Preste bem atenção. Uma coisa que Deus me falou agora bem interessante. Quem foi que negou Jesus 3 vezes? Quem foi que negou Jesus 3 vezes? Pedro. Quando Jesus, na hora que ele foi negado, ele negou Jesus 3 vezes, e ele ainda ficou no meio do povo, e junto ao povo, uma mulher, junto com um homem que estava perto dele, olhou para ele e disse: você é um deles, não é? Por que você é um deles? Porque o seu falar te condena. Queridos, você acha que naquela região todo mundo conhecia Pedro por causa disso? Aquelas pessoas que falaram que ele andava com Jesus, você acha que elas não tiveram a capacidade de falar: tem um Pedro aí que andou com Jesus várias vezes, o caráter dele não é muito bom, ele andou com Jesus, ele disse que é o Messias? Com certeza as pessoas falaram que era Pedro ali na redondeza. E essas pessoas que aceitaram esse mesmo Jesus eram as mesmas pessoas que estavam naquela comunidade. Mas pastor, como é difícil, porque quando nós deslizamos uma vez, quando nós pisamos na bola uma vez com alguém, pastor, Deus perdoa, mas o homem não perdoa. As pessoas, Pedro poderia estar ministrando a palavra de Deus, e talvez lá no meio tinha algumas pessoas dizendo: você era aquele que negou Jesus 3 vezes, você é aquele que estava com ele quando ele foi crucificado e correu. Eles poderiam julgar Pedro, não poderia? Porque Pedro correu. Mas sabe o que falava mais alto, além do caráter de Pedro? Era a própria pessoa do Espírito Santo que estava convencendo o povo. Que eu quero dizer para você, querido, que não importa, meu amado, o que você deixou de fazer no passado, Deus vai te trazer um renovo que as pessoas esquecerão o que você fez. Porque o importante é o que você é agora em Jesus Cristo. Agora, o importante é que hoje nós precisamos nos posicionar, porque se nós não nos posicionarmos hoje, o nosso passado sempre será trago à tona. Sempre. Você já percebeu que talvez eu já passei assim, e muitas pessoas passam por situações que o passado dela condena, mas ela hoje mudou em algumas coisas. Ela talvez não faz mais as coisas que ela fazia antes, mas ainda aquilo que está no passado vem sido trazido à tona hoje. Por quê? Porque talvez hoje essas pessoas não tomaram posicionamento para voltar e fechar as portas que ficaram para trás. Precisamos hoje, como o apóstolo Pedro, para que o Espírito Santo de Deus possa trazer uma revelação através da nossa vida, querido. A nossa vida tem que estar segundo o coração de Deus, com todas as portas do passado fechadas, para que aquilo que está no passado não venha se trazido à tona no futuro, ou melhor, no nosso presente. As pessoas que acusaram Pedro naquele dia tinham que engolir ele novamente. Por quê? Porque eles não tinham acusação mais perante a ele, porque o próprio Espírito Santo ajudou ele. O próprio Espírito Santo mudou o olhar das pessoas para o apóstolo Pedro. Que eu estou dizendo
para você, aquelas mesmas pessoas que te olharam com olhar de condenação, o Espírito Santo, quando você tomar um posicionamento, ele vai olhar para você e vai dizer: rapaz, você realmente é um homem de Deus, você é um homem totalmente transformado pelo poder de Deus. O problema é que as pessoas ainda trazem à tona as coisas do passado. Por quê? Porque ainda nós não nos posicionamos no nosso presente. Porque quando nós nos posicionamos como nosso presente, como o homem e a mulher segundo Deus, o próprio Espírito Santo sara todos os pensamentos ruins. Todos. Vira para o seu marido: você precisa tomar um posicionamento hoje. Diga para ele: você precisa tomar um posicionamento hoje, para que as coisas do passado não venham mais se tornar à tona novamente hoje. Porque a coisa mais horrível, querido, é você querer seguir. É como se você tivesse uma corda. É como se tivesse uma corda. Tem algum cabo aqui solto aqui ou não? Desembaraça aqui para mim, por favor. Puxa não, vou fazer só. Fica mais aqui. Isso é meu pitbull, desculpa. Às vezes a nossa vida é dessa forma. Às vezes o nosso prosseguir, porque a vida com Deus é um processo contínuo de mudança. Não é porque nós aceitamos a Jesus que Deus ele traz sobre a nossa vida uma transformação completa da noite para o dia. Não, a Bíblia diz que é um processo com Deus. Deus transformou a tua vida, e você que agora quer caminhar com Deus, vai até onde eu vou, pode ir. Quer caminhar com Deus, mas chega um momento, stop, que ainda as portas do passado, ainda se você não fechar, ela sempre quer fazer o quê? Fazer o quê? Ela quer trazer você de volta. Por mais que você queira ir, algumas coisas sempre freia você e traz de volta. Você quer ir, ele freia você e traz de volta. Mas pastor, eu quero, não, volta. Se ele não tomar uma posição e voltar novamente, totalmente para o lugar aonde ele se amarrou, e tirar as amarras, fechando as portas, pode desamarrar, ele jamais vai conseguir romper. O apóstolo Pedro, quando ele ministrou para essas 3.000 pessoas, elas só se converteram por quê? Obrigado, você quer que desamarre você? Eu vou dar para você assim. Desamarre para mim. O que acontece? Para que o apóstolo Pedro tivesse ênfase na ministração, aquelas acusações que ele tinha no passado, elas deveriam ser sanadas até pelo Espírito Santo por ele. A coisa mais ruim é quando nós queremos seguir na nossa vida, mas ainda tem algumas arestas lá atrás que as pessoas falam: mas lá você fazia isso, mas lá você era desse jeito, mas lá... Queridos, nós temos que tomar um posicionamento de Deus e acabar com esses mais. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: olha, lá atrás você fez isso, mas hoje eu vejo você como homem de Deus, hoje eu vejo você como uma mulher de Deus. Mas o que nós precisamos fazer? Tomar um posicionamento diante de Deus. Quando nós tomarmos um posicionamento diante de Deus, o Senhor deliberará uma unção sobre a nossa vida e trará o rompimento de todas as cadeias do diabo contra a vida das pessoas. Verdade. Você sabia que eu fui numa igreja no Brasil, achei interessante, em uma cidade chamada Mojimirim. Aí o pastor diz assim: quem trouxe você aqui? As pessoas gritam: Jesus trouxe você. Quem trouxe? Jesus. Eu fiquei com dó daquela pessoa que está orando por ela há anos. Porque a Bíblia diz assim, Romanos 3, que a gente precisa dar honra para quem tem honra. Realmente quem trouxe a pessoa foi Jesus, mas através do intermédio de uma pessoa. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, quantos aqui já aceitaram Jesus? Já? Quantos? Erga uma mão. A irmã
senhora aceitou a Jesus, Deus veio com uma aura diferente sobre a senhora, falando: eis que eu sou Jesus Cristo, filho. Chegou para você? Jesus veio com uma forma reluzente e diz: eis sobre a minha vida, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, a verdade. Ele falou isso para a senhora. Como que a senhora conheceu Jesus? Através de quem? Através de quem que a senhora conheceu Jesus? Através de Helena. Então quer dizer que a primeira representação da pessoa de Jesus foi através de quem? De Helena. Através da Helena. Se ela não tivesse tomado um posicionamento de quem ela é em Jesus Cristo, jamais a manifestação da libertação e da glória de Deus seria manifesta. O que eu estou dizendo para você? Que às vezes nós pedimos para Deus: Deus liberta, sara, cura, transforma a vida da minha esposa, transforma a vida da minha família, mas você nunca toma posicionamento. O teu falar é pesado, a tua vida não é casta diante de Deus, a tua língua é de julgamento, o teu coração é pesoroso, você não é um coração aquebrantado, você não é humilde, você não tira tempo para amar a tua família, e queremos trazer a manifestação do Eterno. Não funciona. Com Jesus é praticidade. A maior instituição da prova e da imagem de Jesus Cristo na terra é você, querido. É você. Se eu na minha casa hoje, as pessoas que estão no meu redor, preste bem atenção, eu ainda não consegui transformar a vida delas, eu preciso começar a rever os conceitos da minha vida, porque em alguma área eu estou falhando, de alguma maneira eu estou falhando, de alguma situação eu estou falando, porque, querido, pregar o Evangelho até o diabo pregou, até Judas vivenciou, mas viver vida com o Senhor não é todo mundo que consegue. Viver vida segundo o padrão de Deus não é qualquer um que consegue. Por isso nós precisamos fazer Deus, eu preciso tomar um posicionamento de Deus para que haja multiplicação das vidas. Eu preciso que a minha vida seja um espelho perante a Deus, perante a sociedade, perante os meus colegas de trabalho. Querida, a pior coisa é quando nós estamos no trabalho, parece que Deus é colocado num caixote de sapato, parece que Jesus é colocado numa caixa, e nós esquecemos Jesus. A minha imagem na igreja, no trabalho, é totalmente diferente da igreja. Não é. Você é a representação de Deus naquele lugar. Diga: eu preciso tomar um posicionamento. Só que eu não comecei, agora a gente vai. A Bíblia diz que agora o apóstolo Pedro, ele ministra, e 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. 3.000 pessoas, que ele imagine você sendo o apóstolo Pedro, e 3.000 pessoas esperando agora, dizendo assim: ó, e aí, o que nós vamos fazer agora? Eu aceitei Jesus, o que eu vou fazer? Querido, você sabia que uma pessoa pode convencer a outra através do Espírito Santo a aceitar a Jesus? Pode até conseguir 2 pessoas, ele pode fazer assim, até 3.000 pessoas ele consegue. 4.000, 5.000, 10.000, não sei. Mas uma coisa interessante, no verso 42, diz que essas pessoas, quando aceitaram a Jesus, o apóstolo Pedro tinha convicção que sozinho ele não poderia consolidar todas elas. Ele tinha essa sensibilidade, uma lógica, uma razão. Você imagina hoje o pastor da igreja, o pastor Gesiel. Todos vocês e eu somos novos convertidos, e nós falamos com o pastor Gesiel: pastor Gesiel, e aí, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Qual é o segundo passo? É a consolidação. Como que ele vai conseguir consolidar todo mundo? Você acha que ele consegue? Você acha que ele consegue consolidar todo mundo? Não consegue. Então, o que acontece? O apóstolo Pedro agora ele está com um problemaço. Diga: problemaço. Porque o ganhar, querido, em todo o processo não é tão difícil. Pastor, lógico que é, não é? Você já pescou? Quantos aqui já pescaram? Não vem com esse papo de tubarão, não. Você está com o pastor Zé, vai lá e pesca tubarão.
Perigo, tem gente pescando tubarão aí, cuidado para não perder o braço. Quantos pescaram aqui já? O que é mais gostoso, pescar ou limpar o peixe? É lógico. Limpar o peixe dá um trabalho, irmão. Tem que tirar as guelas, tira aquela barrigada, tira todas aquelas coisas de dentro. Mas a parte melhor é comer o peixe. Não é verdade? Ganhar é fácil. Em todo o processo da pescaria, o ganhar, apóstolo Pedro diz: agora eu ganhei. Agora eu tinha um problema. Qual é o problema? Como que eu irei consolidar todas essas pessoas? Queridos, você sabia que hoje ganhar não é tanto o problema. O problema é fazer as pessoas criarem raiz dentro da igreja. O problema é fazer as pessoas perseverarem nas coisas. Perseverar, continuar. Você que já recebeu aquele cartãozinho quando você vem na igreja, você recebe no outro dia, tem uma frase lá, né, que diz assim: começar casamentos, todos começaram. Quantos aqui começaram o curso de inglês já? Levanta sua mão. Quantos que já começaram o curso de inglês? Pode levantar a mão, não tem medo não. Dessas pessoas que começaram, quantos perseveraram? Tá vendo só? Nenhum. Começar, qualquer um começa. A Cris né, perseverou. Começar, qualquer um começa, mas perseverar é só para os vencedores, querido. Perseverar é só para aqueles que têm muito foco em Deus e foco nos seus objetivos. O apóstolo Pedro aqui, olha só no verso 42, ele diz assim, ó: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Olha que lindo. E todos perseveravam no ensino dos apóstolos. Querido, você acha que dentro desses 3 mil, poderia perder uns 100, 200, 300, 400, 500? Poderia até perder os 3 mil. Se não tivesse a disposição de pessoas a ajudar as outras a perseverar, poderiam se perder os 3 mil. Hoje eu quero falar para você algo interessante. Não existe, querido, não existe multiplicação saudável do fruto. Não existe multiplicação saudável do fruto se não tiver cuidado com o mesmo. Não tem como você estar numa célula, você que é líder, não tem como você querer que a sua célula, querer que a sua família, quando eu digo multiplicação, eu falo de salvação de vidas. Não tem como você querer salvação de vidas na sua célula, não tem como você querer multiplicação da sua célula, sendo que você não cuida daqueles que precisam. As pessoas que aceitam Jesus, nós temos que ter o cuidado de cuidá-las, o cuidado de consolidá-las, de caminhar com elas, de nos darmos para elas. Veja só, que para a gente colher a multiplicação, nós precisamos plantar a unidade. Você crê comigo isso? Para que colhemos e plantamos a multiplicação, nós precisamos plantar a unidade primeiro em Deus. Quando nós vemos em Atos capítulo 2, verso 42, todo o verso de 42 a 47, ele fala sobre unidade, em um só propósito, unânimes em um pensamento. Agora, você ser unânime quer dizer você pensar a mesma coisa e fazer a mesma coisa? Não. Você acha que dentro desta igreja todo mundo pensa igual? Vocês acham assim? Não. Todo mundo tem o seu pensamento, mas o que faz nós na igualdade é a cruz de Jesus Cristo. É ela que traz o ápice da igualdade no pensamento de Jesus e com o seu propósito. Agora uma coisa interessante, querido, eu quero falar de perseverança. Falar um pouquinho sobre perseverança, verso 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. 4 áreas aqui em Atos dos Apóstolos que nós vemos eles perseverarem. Diga 4 áreas. Primeira, a doutrina dos apóstolos. Segundo, a comunhão. Terceiro, partir do pão. Bem forte, partir do pão. Quarto, é as orações. Vamos de novo. Primeiro, qual que é? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. Quarto, nas orações. Primeiro, a
Até todo mundo falar: primeiro, segundo, terceiro, quarto. E eles perseveravam. Nós vamos falar sobre isso, doutrina dos apóstolos. Perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão. Pastor, partir do pão e comunhão é a mesma coisa? Não. Perseveravam na doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. Agora o apóstolo Pedro, ele tinha 3.000 pessoas, e eles precisavam fazer que essas pessoas perseverassem. Para que nós falássemos de multiplicação e fazer com que as pessoas perseverem, não é tão fácil. Você acha que é fácil um novo convertido, uma pessoa que chega nova na igreja, você acha que é fácil ela perseverar nos objetivos e no alvo dela? Você acha que é fácil? Não é fácil. Você acha que é fácil ela aceitar a Jesus e já manter firme a sua fé até o caminhar de Jesus, até chegar na sua glória? É fácil? Não é fácil. Por isso que Deus precisa levantar, levantar aqueles que erguem as cortinas. Não foi assim que vocês aprenderam? Para que essas pessoas possam perseverar. Nós precisamos investir nessas pessoas para que elas tenham o desejo de perseverar. Agora, uma coisa que nos preocupa bastante é que você ajudar, você ensinar as pessoas, você caminhar com essa pessoa. O Senhor Jesus Cristo, Ele coloca um selo de qualidade na nossa vida. Você sabia que Deus, Ele não aceita qualquer coisa para Ele, principalmente quando se fala de discípulos, principalmente quando fala de vidas. Deus não aceita qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus procura homens que são adoradores, e que o adorem em espírito e verdade. Então Deus tem um padrão. Diga: Deus tem um padrão. Deus não aceita qualquer coisa. Deus tem um padrão. O padrão é que Ele precisa de adorador, que adore em espírito e que vivam em verdade. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus, ele é tão estreito que a Bíblia diz que o homem de Deus, a boca dele tem que ser sim, sim e não, não. O padrão de Deus é um padrão elevado. Digo: o padrão de Deus é um padrão elevado. Isso é bom para nós, porque se o padrão de Deus é elevado e Ele investiu na nossa vida, Ele quer dizer que eu e você, nós poderemos chegar no padrão elevado de Deus. Nós podemos chegar no nível de maturidade elevada com Deus, que Ele está investindo na gente. Então nós precisamos gerar pessoas conforme o padrão de Deus. Agora lembra em Gênesis, a gente fala muito sobre isso. Gênesis capítulo 1, vai abrir lá, vamos abrir lá, vamos ensinar um pouquinho a Bíblia. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 11, versículo 12, versículo 16, 11, 12, se eu não me engano, 24 e 26. Capítulo 1, 11, 12, 24 e 26. Quem abriu primeiro, abra para mim. Capítulo 1, verso 11, leia para mim, por favor. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie. Verso 12. E a terra produzia erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera conforme a semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Outra pessoa, verso 24. Por favor, verso 24. Para a gente ir bem rápido, não demorar. E a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens, dos que se arrastam no chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Verso 26, terminamos aí no verso 26. Aí Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. Olha só que interessante. O padrão de Deus é elevado. Deus, para trazer o padrão de Deus na vida de uma pessoa, Deus precisa usar quem? Precisa usar quem? Homens. Um homem. A Bíblia diz, versículo 26, que Deus nos fez o quê? A sua imagem e a sua semelhança. E é esse que é o padrão de Deus, elevado à imagem e à semelhança de Deus. E Deus, Ele tinha na sua mente que através desse homem
o seu selo de qualidade de elevação seria em toda a humanidade. Só por causa do corrompimento, do que corrompeu o homem, esse padrão ele caiu quase 100 por 1. O padrão de vida do homem caiu. Você sabia que o padrão de Deus é tão elevado que o padrão de Deus é um padrão próspero de Deus? Adão vivia mal no jardim do Éden. Adão vivia capengando no jardim do Éden. Adão vivia reclamando para Deus, a Eva gasta todo o meu cartão de crédito. Deus falava isso para ele. Deus, a minha mulher, ela não vai na igreja. Deus, a minha mulher, Deus, a Eva, meu marido, ele só trabalha com os animais, passa o dia inteiro capinando a roda. Você vê essas reclamações, não é? Não. O padrão de vida do homem, segundo o padrão de Deus, é um padrão elevado em todas as coisas. Só que por causa que uma pessoa espiritual chamada Satanás, ele tinha algo contra a nossa vida, ele entrou e usurpou todas as riquezas que nós tínhamos direito. Ele tirou todos os direitos que você tinha. Ele tirou o padrão elevado de Deus. Ele tirou o padrão de excelência de Deus. Aquilo que não haveria reclamação, agora há. Aquilo que não tinha discórdia no reino, agora há. Aquilo que não havia dúvida, agora há. Aquilo que não havia preguiça, agora há. Aquilo que há coabitação de pensamento, agora há. Aquilo que não tinha dúvida de quem era Deus, agora há. Porque o padrão de Deus sempre foi elevado, mas o diabo fez nós cairmos do padrão de Deus. Por isso que hoje eu e você, querido, às vezes nós passamos umas dificuldades, sabe por quê? Porque naquela área que nós estamos tendo dificuldade, nós não chegamos no padrão de Deus. Porque quando nós chegamos no padrão de Deus, Deus vai fazer a gente voar como águia nos problemas que nós temos. Nós iremos olhar de forma diferente. Por quê? Porque eu estou segundo o padrão de Deus. Deus sempre teve um padrão alto. E quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou: olha, eu gostaria que todos fossem feitos segundo o meu padrão, que é esse aqui. Adão pecou, mas graças a Deus lá na frente, nosso irmão mais velho Jesus Cristo veio, e ele novamente, ele trouxe de volta o padrão de Deus. E hoje eu e você, nós somos igual ao padrão de Deus, elevado. Você pode dar glória a Deus? Eu sou elevado. Eu não sou mais que ninguém, não é isso, mas o meu padrão com Deus é elevado em todas as áreas. Então você, que é segundo o padrão de Deus, você é a pessoa que Deus vai usar para gerar conforme a espécie dele. Pedro estava fazendo o quê? Eu tenho 3.000 almas, eu preciso que essas 3.000 almas sejam conforme o padrão de Deus. Agora, isso é bom e é ruim. É bom e é ruim nessa questão de Deus usar uma pessoa para poder fazer conforme o seu padrão. Porque, querido, quando Deus olhou para o homem, Deus olhou para o homem com um padrão elevado, como eu disse, como homem segundo o coração de Deus. Mas hoje já não é mais assim em alguns lugares. Quando nós falamos em perseverar, quando nós falamos em gerar discípulos, quando nós falamos em consolidar, como era preciso aqui em Atos 2. Querido, quando fala de consolidação, fala de uma coisa tão perigosa. É tão lindo, é tão maravilhoso, mas é perigoso. Por quê? Você ter um discipulador na tua vida, você ter alguém mentoreando a tua vida, é a mesma coisa de ter uma pessoa que vai escrever a tua história contigo, sendo ela boa ou sendo ela ruim. Por isso nós temos que pedir muita direção de Deus e falar: Deus, me mande alguém, um discipulador, que possa exalar vida na minha vida, que eu possa fazer eu entender a revelação de Deus. Então nós precisamos procurar pessoas que mentoriam o próprio Deus na nossa vida. Isso em todas as áreas. Você sabia que você é discipulado todos os dias, mesmo estando fora da igreja? Você sabia disso? Você é discipulado todos os dias, porque discipulado fala em transferência de valores. Você recebe e dá transferência de valores todo santo dia. Você chega no trabalho,
E aquela sua amiga ou seu amigo que está passando uma dificuldade, que não tem Deus, ele descarrega na tua orelha. Se você não tiver um nível elevado, você recebe tudo para você. Aí você guarda tudo no seu coração. Se você chega mal porque você teve uma discussão ou sofreu algum problema com um amigo ou algum relacionamento que você não gostou, você chega para outra pessoa e você desabafa com ela, você está mentoreando a vida dela, está discipulando ela através das suas transferências de valores. Então a nossa vida vive uma via de mão dupla de transferência de valores toda hora. Agora o que nós precisamos entender é se nós estamos no nível de Deus, numa maturidade em Deus, para receber estes valores, aquilo que é bom e separar aquilo que é ruim. Porque o padrão de Deus sempre é elevado. E Deus, quando Ele olha para o seu discípulo, Ele olha para aquela vida que Ele qual pagou o preço, e olha para ela e vê que o padrão dela não é tão elevado ao padrão de Deus. Deus, Ele não ignora, mas Deus espera para essa pessoa chegar no padrão dele. Em Canaã foi assim, não foi? Todos chegaram à porta de Canaã. Quem era o líder que estava liderando o povo? Quem era? Quem? Moisés. O povo, pezinho e olhando Canaã. Eles tomaram posse de Canaã. Por quê? Porque o padrão de Deus era muito elevado para eles chegarem. Por causa de um problema, 1 ano e 8 meses andando durante o deserto, chegaram à porta de Canaã. Quando eles pensaram que ia tomar Canaã, na hora que eles olham para o lugar de Canaã, ele vê o quê? Jesus, os amalequitas são muito grandes. Jesus olha para essas pessoas e para Moisés fala assim, volte com eles mais 39 anos e 4 meses, porque eles não passaram no meu padrão. A Bíblia diz que eles voltam novamente para o deserto, porque eles não conseguiram chegar no padrão de Deus. O padrão de Deus, querido, é quando você caminha por um lugar onde tem tribulação, onde tem problemas, mas quando você está quase pronto para pegar a tua vitória, ainda vem um problema, você faz o quê? Não, eu posso todas as coisas, aquele me fortalece. Não vai ser agora que eu vou parar, eu vou voar, porque o padrão de Deus é elevado. Eu não vou parar aqui, não, eu vou voar com Deus. O padrão de Deus é tão elevado que hoje a igreja, ela tem que ser uma noiva santa de Deus, onde não pode ter mais o atrito. O padrão de Deus, que ele é tão grande, que Deus hoje não tolera mais o atrito entre os cristãos. Deus domina. Deus é tão poderoso e tão criterioso nos teus padrões, que Deus não tolera mais muitas coisas. Deus sempre tem um padrão elevado. Então hoje nós precisamos entender, querido, aonde você está, seja na igreja, seja na célula, seja no seu trabalho, seja na tua casa, vigie quem está mentoreando a tua vida, transferindo valores. O que você tem recebido, você tem guardado no coração ou você tem jogado fora? Porque tem gente, querido, que está lá em Efésios 4. Efésios 4, você tem 15 minutos, mas 15 minutos daqui a hora? Daqui a hora 15 minutos? 15 para as 8? Maravilha. Vamos lá, Efésios capítulo 4, por favor. Você pode abrir Efésios 4? Efésios 4, capítulo de número 11. Eu vou falar sobre os apóstolos. Estou na doutrina dos apóstolos. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com o fim do quê? Com o fim de quê? Você que está aí com a Bíblia, com o quê? Preparar, olha só, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos nos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingida a medida de plenitude, ou seja, atingindo o padrão elevado de Deus. O que ele está dizendo? Deus, na célula,
na igreja, no meu discipulado, Deus está preparando a minha vida para eu chegar num nível de padrão elevado a Deus. Por quê? Porque o propósito, verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para um lado, para cá e para lá, todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens, que induzem ao erro. O que ele está dizendo? Que tem pessoas que mentoriam a nossa vida, a gente abre o ouvido, abre o coração para a palavra que não presta, e nós somos levados para qualquer lugar. Deus está levando a gente para uma maturidade maior, querido. Você pode estar no meio de um turbilhão de problemas, você tem que fazer a diferença. Você pode ouvir que a igreja não presta, que o seu líder não presta, mas para você ele é a melhor pessoa do mundo. Precisamos disso. O pastor está falando de descortinar, é isso? Não foi isso? Descortinamos a igreja. É verdade, aquele ditado que diz, não sei se é popular ou se existe, que diz que quem cala, consente. Não, eu não calo mais. Se falou da imagem da pessoa de Jesus Cristo, eu vou até o fim proteger o reino. Não posso mais. Por quê? Porque eu não posso ser levado para lá e para cá mais. É um tal de pula para a igreja para cá, pula da igreja para lá, vou da igreja para cá, pula da igreja para lá. Queridos, a igreja do Senhor é a mesma. É nós que não queremos ser preparados pelos santos. Nós procuramos uma igreja que nos molda os nossos defeitos. Não, Deus quer curar o teu defeito, querido. Deus quer preparar você para a obra do Senhor. Deus quer preparar para a edificação da igreja. Queridos, a igreja é eu e você. O apóstolo Pedro estava preocupado, eram 3.000 almas, precisamos consolidar. Como iremos consolidar essas pessoas? Através de um coração contrito e quebrantado, sendo humilde e transparente em Deus. Tem pessoas que querem discipular outras com palavras tão lindas, mas a vida não é casta. Tem pessoas que têm conhecimento bíblico vasto, mas o caráter é podre. Existe um livro que eu gosto de ler, eu queria dar para você ler, que diz assim: muito carisma, pouco caráter. Muito carisma, o cara é legal, pessoa legal, ajuda todo mundo, mas o caráter é ruim. O caráter não condiz com o caráter de Deus. Querido, você tem que ser mentoreado com pessoas que têm o caráter e o coração segundo Deus. Se você caminha com pessoas, deixa eu colocar uma verdade para você. Jesus, na sua caminhada, que não foram poucas, Jesus caminhou 30 anos de idade. 30 não, porque ele não nasceu andando. Foi menos. Mas vamos colocar nos 18 anos, que aos 12 ele foi levado ao seu tabernáculo para ser preparado. Aos 13 anos de idade, vamos dizer assim, ele até os 18 anos caminhou. Você acha que Jesus, você acha que muitas pessoas não chegaram para ele e falaram: rapaz, você diz que é o Messias, larga dessa vida, você vai morrer por causa de muitos? Cara, para com isso. Não, isso é besteira. Você acha que Jesus ouviu isso ou não ouviu? Ouviu ou não ouviu? Quantas vezes você ouve das pessoas que estão mais próximas da gente? Onde já se viu, rapaz? Você é casadinho novo, cara, você toca na igreja de domingo, de manhã, troca na igreja de domingo à noite, vai para a escola na segunda-feira, terça-feira você tem o quê? Isso não? Futebol com os irmãos, quarta-feira célula, quinta-feira ensaio de louvor, sexta-feira oração. Vocês não namoram? Meu Jesus, que problemaço. Casar de novo no meio tempo. Você acha que as pessoas não chegam para ele e falam: não, rapaz, você tem que aproveitar a tua vida, sua igreja não dá. Na nossa caminhada cristã, Carlos, não é verdade? Onde já se viu, rapaz? Domingo você vai para a igreja, célula, quarta-feira, escola de outra coisa. Tem uma pessoa ainda te mandando que você tem que fazer, você tem que dar satisfação. Que besteira é essa? Você acha que tem pessoas, aqui não tem, lá no Brasil tem um monte de gente que pensa assim. Tem pessoas que chegam, tem, mas nós temos que ter a maturidade de não recebê-las mais.
habilidade de tampar o nosso coração e nossos ouvidos para essas podridões. Se chegarem para você suar, porque isso é voz do diabo, querido. Isso é voz de mentoramento do diabo. Para quê? Só que você tem que repreender essa voz, querido, porque essa voz vai te levar para o inferno. E eu falo uma coisa para você, é batata. Você pode colocar e escrever: gente estragada só anda com gente estragada. Já percebeu isso ou não? É um negócio que eu não sei, atrai. Não é verdade? Atrai o negócio. Parece que eles se atraem um outro. Por quê? Porque a linha de pensamento e de linguagem é a mesma. A linha de pensamento e de linguagem é a mesma, e o andar vai ser igual. Sempre assim. Agora, quando essas pessoas se encontram hoje que a língua e o pensamento é diferente, duas uma: ou ela sai fora, ou ela malha a ripa nela. É verdade ou não é? Mas não importa. Não importa, igual eu falei no Training Day, lá em Swindon. Querido, o homem de Deus cristão tem que ser igual carteiro. Não importa que os cachorros latam, a carta eu vou entregar para o destino dela. Não importa que as pessoas falam no nosso coração, o importante é onde eu vou chegar em Cristo Jesus. Mas eu tenho que saber quem está mentoreando. O que eu estou dizendo para você hoje, querido, nosso pensamento a partir de hoje tem que ser qual? Independente do que as pessoas falam para mim ou não, eu vou continuar minha fé em Jesus Cristo e vou crescer nos 4 pilares da igreja. Eu já ganhei, vou ser consolidado, discipulado e vou ser enviado por Deus. Precisamos ter esse pensamento, querido. Precisamos perseverar. Quantas pessoas começam a escola de líderes e não perseveram? Quantas pessoas vão começar, em nome de Jesus, não estou profetizando, começa nessa, como se chama, convivência entre amigos, né? Começa a convivência entre os amigos no iPad, vai chegar daqui 2, 4, 5 meses, olha, não está dando mais para mim. Perseverem, vai dar. Perseverem. Você começa a perseverar nas suas coisas, querido. Deus, Ele gosta de pessoas que perseveram. Você está comigo aqui ou não? Amém. Então, a primeira área que nós, nem comecei a falar, o tempo aqui está curto. Primeira área é a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É ensinamento bíblico. Efésios 4 diz isso, nós vamos falar depois. Diz o que em 4? Que nós precisamos ser preparados para a obra de Deus, para a obra do ministério, e ele diz para a edificação da igreja, não é isso? Verso 12: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado. São duas coisas totalmente diferentes. Obra para o ministério é uma, edificação do corpo de Cristo é outra. Quando falamos de aperfeiçoamento dos santos, o que é aperfeiçoar? O que é aperfeiçoar? Melhorar. Como? Melhorar. Melhorar? Quem me dá uma outra explicação, por favor? Como? Ah lá, não estou ouvindo. Trazer uma melhora, né? Melhorar, amadurecer, isso, trazer uma maturidade aperfeiçoada. O que a Bíblia diz em Efésios 4? Em perseverar na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não é como lá os escribas falavam, não, é uma outra doutrina que tu pregas, Jesus. Não, os apóstolos não estavam pregando outra doutrina, a doutrina é de Jesus. Atos capítulo 1 você vai ver isso, Mateus 28, 22. Eles estavam ministrando a palavra de Deus que o próprio Jesus tinha dado para eles, para que fosse ministrado. Mas o que ele diz, perseverar na doutrina dos apóstolos, querido, é que nós precisamos crescer em duas áreas: na área da nossa vida e na área de edificação de outros. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra. Nós estamos vivendo hoje, a verdade é essa, em uma realidade que muitos cristãos não manuseiam bem a palavra de Deus. 2 Timóteo, não é isso? Capítulo 2, verso 15. O obreiro, como que é o versículo disso? Procure se apresentar diante a Deus. Isso, um homem aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Isso é perseverar. Quantos de nós começamos um devocional? Nossa, hoje, pastor,
Eu aprendi na internet, o meu discipulador, eu aprendi que eu preciso fazer um devocional. Quantos aqui já começaram um devocional? Levante a mão. Levante a mão, bem alto, bem alto, bem alto. Quantos aqui perseveram o devocional até hoje? Nem todo mundo. Porque perseverar é difícil. Perseverar é muito difícil, querido. Mas a Bíblia diz que nós precisamos perseverar na palavra de Deus. Precisamos ter sim tempo para orar a Bíblia. Tem cristão, e eu não acho ruim isso, tem cristão que baixa a Bíblia em áudio no seu iPad, no seu iPhone. Eu acho isso ótimo. Eu acho ótimo, mas você precisa estipular tempo para parar e ler a palavra de Deus e estudá-la profundamente. Você precisa disso, porque senão nós crescemos superficialmente. Antigamente eu comprei um Fusca quando estava no Brasil. O rapaz vendeu um Fusca, estava lindo o Fusca, mas bonito. E o Fusca, o cara falou, ó, deu uma batidinha aqui, mas nem parecia. Eu falei, rapaz, mas tá lindo esse Fusca. Não vou comprar. Irmão, eu estava um dia na frente de casa e eu fui escorar o pé assim no Fusca, sabe? Onde tinha batido. A hora que eu encostei o pé, eu falei assim, ó. Sabe o que ele tinha feito? Ele tinha colocado bombril. Sabia disso no Brasil? O pessoal fazia isso antigamente. Colocava bombril em massa, fazia só para vender. Queria matar ele. Mas por fora parecia tão lindo, querido. Por fora parecia uma beleza. E sabe o que acontece? Na igreja do Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa. Os cristãos estão lindos, meu Deus, dá até gosto de ver eles. Só que a hora que você encosta mesmo o pé nele, afunda. Por quê? Não está preparado, não está edificado na palavra de Deus, não busca na palavra de Deus. Eu não consigo perseverar na doutrina dos apóstolos através do aperfeiçoamento dos santos. Precisamos entender isso, querido. Eu preciso ser aperfeiçoado. Por isso que nós na visão, nós falamos o quê? Você precisa estar na escola de líderes. Você precisa estar na célula. Por quê? Porque é ali que você é aperfeiçoado, querido. Antigamente nós tínhamos na visão convencional que quem preparava os santos era o pastor na pregação de domingo. Querido, palavra de domingo é para edificação do seu espírito, mas não é aperfeiçoamento dos santos. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes no aprendizado. No aprendizado. Precisamos perseverar, porque duas áreas, obra do ministério e edificação do corpo. Quando fala de obra do ministério, sabe o que ele está dizendo? Que nós precisamos estudar a palavra de Deus para que Deus trate a nossa vida como pessoa. Às vezes nós queremos fazer o quê? Às vezes nós queremos ganhar o mundo. Às vezes nós queremos ganhar a nossa família. Às vezes nós queremos ganhar o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso tio, o nosso pai. Mas só que nós não demos espaço para Deus trabalhar a nossa vida de verdade. Tem algumas áreas da minha vida que eu não deixei Deus trabalhar. Quando Deus fala do aperfeiçoamento dos santos, Deus, para a obra do ministério que Deus está falando, eu preciso preparar você primeiro. Eu preciso trazer uma revelação da minha parte para você primeiro. Porque, querido, se você não tiver revelação da palavra de Deus, se você não tiver revelação do Espírito Santo, você vai vir hoje, amanhã. Aqueles que aceitaram os 3.000, eles vão vir no culto, vai na célula, vai estar e tal, mas se perdem no meio do caminho. Por quê? Porque eles não foram aperfeiçoados, eles não foram edificados, eles não foram preparados. Então essa área que Deus precisa fazer a gente. Em primeiro lugar, Deus precisa tratar quem? Eu. Diga eu. Deus precisa tratar eu. E você sabe as áreas que Deus precisa tratar. Sabe por quê? Porque senão vai ser igual o nosso irmão Juliano estava aqui, querendo avançar, mas sempre tinha um quezinho lá atrás. Sempre tinha uma portinha lá atrás. Querido, você sabia que o diabo é tão sujo que ele faz questão de buscar essas portas lá de trás e colocar lá na sua frente de novo, para você ser esculachado no reino de Deus. Você sabia disso? O diabo ele faz isso, que você pode estar avançando, mas se você não fechou aquela porta lá atrás, olha, você no caminho do avanço, ela vai parar de novo na sua frente e o diabo vai falar: tá vendo? O Rodolfo estava aqui, vem cá, Bandinho. Vou dar um exemplo para você. O Rodolfo, quando chegou aqui, ele era mais feio, ficou mais bonito.
Deus transforma. Ele chegou aqui de uma igreja, ele, a Helena e mais uma comitiva de quase 8. Lembra disso? Beleza, chegaram na igreja, bonitinho e tal, crente perfeito, né? Meu Jesus, né? E tal. E começou a caminhar. Só que ele entrou no meio dos aperfeiçoamentos dos santos. Entrou no funil do aperfeiçoamento. E quando entra no funil do aperfeiçoamento do 2:1, o espirro ouviu. O que aconteceu? Aí ele foi dizer uma coisa para mim, falou: "Ó, pastor, então eu quero continuar e tal, 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 e tal, 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 e tal, tal, tal." Eu falei: "Amém, querido. Da onde você veio mesmo?" "Ah, pastor, eu vim da igreja do Ciclano, do Beltrano." "Ah, legal. E como que foi? Você foi lá, abençoou, pediu a bênção ao pastor e tal, tal, tal?" "Não, pastor, eu parei de ir porque não dá mais não." "Só parou de ir?" "Você vai pegar tuas trouxas." Foi assim ou não foi? Vai pegar tuas trouxas, você vai voltar para onde você estava. Você vai fechar a porta que você deixou aberta. Você vai voltar lá, vai chegar para aquele pastor que te abençoou, porque, querido, não é porque ele errou uma vez que ele não presta. Ele presta porque é homem de Deus. A gente é ser humano, a gente erra. Mas nós temos um problema, porque ele é pastor e não pode errar. Você vai lá, vai falar para ele: "Pastor, eu quero pedir a tua bênção, bota a mão na minha cabeça, eu quero honrar a tua vida, o Senhor foi uma bênção na minha vida, mas hoje o nosso caminho vai ser diferente." Mas o tempo que Deus fez na minha vida andar com o Senhor, eu fui edificado pelo poder de Deus. Foi assim ou não foi? Foi lá, voltou no culto, pediu, o pastor falou uma coisa para ele, fechamos a porta. O pastor falou para ele assim: "Querido, fica onde você está, porque dificilmente você vai achar pastores dessa forma." Mas o que acontece? Sabe por que eu fiz isso? Eu me redaguei, meu querido. Eu me protegi. Porque se ele não fosse tratado, ele ia fazer a mesma coisa comigo amanhã. Ele ia fazer a mesma coisa. Por quê? Eu sou um ser imperfeito. E as perfeições que ele busca, talvez eu não vou poder dar. Aí o que acontece? Ele vai se frustrar. E quem vai perder é o próprio reino de Deus. Porque nós estamos escrutinando o reino. Porque mais um pastor não presta. Não é qualquer um que toma essa atitude. Foi lá. Depois daquele dia, o Senhor começou a romper a vida deles. Em todas as áreas. Foi ou não foi? Em todas as áreas. Rodolfo vivia com crise de emprego. Rodolfo vivia com um monte de crise. Pensa num monte de crise. Carro. Meu Deus do céu, havia uma maldição sobre a vida dele e do Mário. Pegava carro, quebrava. Pegava, quebrava. Pegava, quebrava. Pegava, quebrava. Falei: "Não, vamos expulsar esse demônio, irmão. Isso é demônio. Demônio de lata velha. Isso é Maria Mulamba. Vamos jogar fora. Expulsar esse demônio." Foi ou não foi? Tinha um livre-arbítrio na vida dele. Tinha um carro que ele só funcionava na hora que queria. Sério. Demônios, está lutando contra o rei. Aí vem aquele papel que eu disse lá de Pedro: errei, mas a partir de hoje que eu sei, porque o nível de Deus é elevado, eu vou tomar uma posição. E tomando a minha posição, o reino de Deus manifesta em todas as áreas da minha vida. O que aconteceu, querido pregador? O que aconteceu? A vida dele transformou por completo. Hoje é autônomo, tem o próprio trabalho, sozinho com a esposa. Deus deu carro, Deus deu casa. E além de salvou a mãe dele, e seu Jorge, vamos, o senhor vai ter um encontro com Deus que jamais teve. Porque quando nós posicionamos com Deus, Deus manifesta a tua glória sobre a nossa casa. Aí vem aquela palavra o quê? Não somente tu, mas toda a minha família louvará o nome de Jesus. Todos eles serão salvos. Por quê? Porque eu tomei um posicionamento com Deus. Mas enquanto nós não tomarmos um posicionamento, ou seja, vou falar no português agrado, criar vergonha na cara. Quando nós não criarmos vergonha na cara e dizer: sabe uma coisa? Eu quero ser cristão de verdade. Eu quero começar a frequentar a igreja, sendo ela qual for, que prega a palavra de Deus. Pode ser aqui, querido, pode ser na igreja do Tanaka, pode ser qualquer uma. Mas se você está dentro dela, ó, cria raiz, persevera. Persevera onde você está, meu querido. Se você está aqui hoje, esse pastor meio maluco da cabeça, crava nesses 4 pilares. Poxa, eu quero estar na célula, eu quero ser consolidado,
eu quero ser discipulado, eu quero participar do encontro, eu quero ser manifesto. Por quê? Porque senão você vai estar tombando as coisas para a tua vida. Querido, não tem mais tempo para ser perdido. Nós precisamos ser investidos por Deus. Então você tem que abrir seu coração e dizer assim: Deus, sabe uma coisa? A partir de hoje, eu quero ser investido por Deus. Eu quero ser cristão de verdade. Eu quero poder ter falha. Eu quero poder chegar na tua presença, Jesus, no meu quarto, sem hipocrisia. Às vezes nem preciso dobrar o joelho. Eu chegar no meu quarto sem hipocrisia e dizer: Deus, eu sou cristão de verdade, mas estou passando por dificuldade. Senhor, vem e sara a minha vida. Porque às vezes a gente cria um caractere, vamos dizer assim, né? Uma forma ilustrativa de cristão que nem Deus nos conhece. Você sabia que nem Deus protocolou aquela forma de cristão? Porque você sabia que quem coloca a forma de cristão são os nossos dogmas e o nosso pensamento, a forma padrão de Deus. Deus só tem uma forma padrão, que é o seu padrão mais elevado: que você seja sincero, tenha um coração quebrantado, um coração contrito e seja verdadeiro. Deus precisa só disso. Aí eu fiz um dia um irmão me falou assim: pastor, eu não quero ficar aqui na igreja porque aqui é muito difícil. Poxa, a gente tem que estar na celebração, a gente tem que estar na célula, a gente tem que ir na escola de líderes, a gente tem que participar do encontro, a gente tem que ser edificado. Pastor, para mim é muito. Eu falei: amém, querido. Agora você imagina, se você não consegue passar nos padrões do homem, você acha que conseguirá passar nos padrões de Deus? É verdade? Os padrões de Deus é mais elevado. Quem sou eu para comparar com Deus? Esses são os padrões do ministério. Agora você não consegue. Imagina os padrões de Deus que eu não consigo atingir. Você acha que nós conseguiremos atingir? Jamais. Então hoje nós estamos fazendo o que, Deus? Nesse processo que eu estou, eu quero perseverar. Diga, você vai perseverar. Diga para o seu irmão: você vai perseverar. Diga, você vai perseverar. Eu sei que vocês colocassem de pé. Eu falei só um, vou terminar os 3 depois. Não deu nem para começar. Preste atenção. Perseverar. Começamos essa mensagem, vamos perseverar nela. Hoje a palavra do sermão, hoje a palavra da sua vida é perseverar. Você está orando por um propósito? Persevere. Você está orando por uma dificuldade? Persevere. Você está procurando mais intimidade com Deus? Persevere. Você está buscando uma namorada? Persevere. Você está buscando um homem segundo o seu coração, o coração de Deus? Persevere. Deus, eu estou procurando a salvação do meu esposo. Persevere. Deus, eu estou procurando a salvação dos meus filhos. Persevere. Porque Deus gosta de pessoas que perseveram. Feche os seus olhos neste momento. Eu vou dar um minuto para você falar com Deus. Feche os seus olhos e tenha um momento falar com Deus. Eu não vou te chamar aqui à frente para você vir orar. Você vai orar no seu lugar mesmo. Você vai começar a falar com Deus. Feche seus olhos e fala com Deus. Fala, não fica olhando para mim não. Eu não tenho nada para te dar não. Só Deus tem. Persevere com Deus. Diga: Senhor Jesus, eu quero mudar a minha vida, eu quero perseverar a minha história, quero ser cristão de verdade. Oh Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos muito mais de Ti, Deus. Muito mais de Ti. Estamos com toda a nossa força. Aleluia, Jesus.
presença com Deus agora. E se você não fica calado não, persevera na tua oração, persevera na tua oração. Oh Senhor, perseveramos a Ti, Senhor. Sim, começa a música de Deus. Oh Senhor. Yeah.
Senhor.